Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a abelha mandaçaia, principalmente das espécies Melipona quadrifaciata antidioides e a Melipona quadrifaciata quadrifaciata. Falando um pouco sobre nomenclatura, o nome mandaçaia ele é um nome indígena que significa vigia bonita. Esse nome foi dado pelas tribos Tupi-Guarani, justamente porque os índios, eles como os primeiros camponeses, eles sabiam de fato o porquê de dar os nomes com significados aos animais e vegetais. E esse nome foi dado por causa da abelha vigia, que sempre fica na entrada da colmeia para proteger o ninho. A abelha mandaçaia, esse nome ele possui variações em todo o Brasil. Existem vários nomes populares de acordo com as regiões do Brasil, como por exemplo, Amanacai, Amanacaia, Manacaia e Mandaçaia Grande. Justamente por isso é importante sempre chamar pelo nome científico, que é o Melipona quadrifaciata. Existem também subespécies, como a Melipona quadrifaciata quadrifaciata, que é MQQ, e a Melipona quadrifaciata antidioides, que é MQA, e o híbrido resultante do cruzamento das duas, que é a MQ2. Existem outras espécies de abelha mandaçaia em variadas regiões do Brasil, como por exemplo a mandaçaia do sertão, que é a Melipona mandacaia, e a mandaçaia do chão, que é a Melipona quinquefaciata, e a mandaçaia pantaneira, que é a Melipona urbiguni. A Melipona quadrifaciata quadrifaciata, ela possui de 3 a 5 faixas do terceiro ao sexto tergito abdominal, e essas faixas elas estão presentes nas operárias e nos machos. Já a Melipona quadrifaciata antidioides, ela possui de 2 a 5 faixas interrompidas no tergito abdominal. Já os híbridos, eles sempre modificam essa disposição dessas faixas e por isso não é seguro fazer uma diferenciação entre elas, sendo necessário muitas das vezes fazer um teste de DNA para poder fazer essa classificação mais segura. Falando sobre distribuição geográfica e ocorrência dessas espécies de abelhas nas regiões brasileiras, podemos citar no Nordeste a presença principalmente da Melípoda quadrifaciata antidioides. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, existe a presença das duas espécies, a Melípoda quadrifaciata antidioides e a Melípoda quadrifaciata quadrifaciata. Já na região Sul, preferencialmente existe a presença apenas da Melípoda quadrifaciata quadrifaciata. Um pouco sobre a morfologia das abelhas operárias. Elas possuem um corpo arredondado e escuro. As antenas delas são ligeiramente curvas e as asas amarronzadas. Essas asas elas também são ligeiramente translúcidas e com a venação transparente. As abelhas operárias elas são menores do que as abelhas rainhas. Elas medem aproximadamente de 10 a 11 milímetros. Os olhos delas e os pelos são pretos. Porém, essa morfologia ela varia de acordo com as caças da colônia, como a cor dos pelos e a cor dos olhos. Algumas abelhas elas são mais claras e outras são mais robustas, ou também elas podem ser claras e robustas. Essas faixas amarelas elas são faixas metassomais. Essas faixas são características próprias dessa espécie de abelha e elas estão presentes do terceiro ao sexto targino abdominal. A rainha, como ela é responsável pela postura,
ela tem um abdômen fisorgástrico. Esse abdômen, ele é expandido justamente pelo crescimento do ovário. A rainha, ela é maior que as operárias e ela mede aproximadamente entre 14 e 15 milímetros. A cor também diferencia porque os seus olhos e os seus pelos eles são castanhos. Os órgãos das abelhas estão localizados principalmente na cabeça. Elas possuem par de olhos compostos e também um trio de ocelos na cabeça, justamente para facilitar a visualização no escuro. E também as antenas para comunicação entre as abelhas dentro da colmeia. Na parte da cabeça ainda, elas possuem a glossa, que é uma espécie de língua que é responsável por absorver o mel. Já no tórax, as abelhas possuem 2 pares de asas e 3 pares de pernas. No abdômen está o intestino, as glândulas de cera e os órgãos reprodutores, além do pápio, que é responsável por armazenar o néctar. Como é o comportamento das melíponas mandaçaia? Então, como elas são abelhas sociais extremamente mansas, quando em colônias bastante fortes, elas podem apresentar no máximo um comportamento defensivo, que esse comportamento é de voar sobre as pessoas, esbarrar na pele, enrolar no cabelo, mas raramente elas fazem isso e dificilmente também elas podem morder ou beliscar as pessoas. O temperamento das mandaçaias é extremamente pacífico e tímido. Elas não recolhem material do lixo e nem são vistas em estabelecimentos como ocorre com as abelhas comuns. E também não é comum ver elas esvoaçando ao redor das colmeias. Durante o dia, é normal que apenas uma abelha fique parada no início do túnel de entrada da colmeia, tendo uma posição de vigia, como se fosse um guarda, para evitar a entrada de insetos e predadores ou parasitas em seu enxame. Quando a colmeia é aberta para a extração do mel ou de outros materiais, até mesmo para manutenção, a maior parte das abelhas elas simplesmente correm para se esconder nos cantos mais escuros da colmeia. Isso, de certa forma, facilita o trabalho do apicultor, que não precisa se preocupar com os ataques por parte dessas abelhas, que são extremamente mansas. Mas também faz com que elas fiquem extremamente indefesas contra os predadores. E esse modo de ação delas está contribuindo cada vez mais para o desaparecimento das mandaçaias na natureza. E por isso é importante o trabalho de todos os meliponicultores que mantêm essas colmeias das espécies como a mandaçaia, que são melíponas. E como as melíponas mandaçaias se defendem? Como a maior parte das abelhas eusociais tem o ferrão atrofiado, a maioria se defende enroscando nos cabelos, mordiscando a pele e entrando em orifícios como o ouvido e as narinas, embora seja muito raro se comportarem dessa maneira por serem abelhas extremamente mansas. Somente quando o enxame é muito forte ou está passando por situações muito estressantes que podem apresentar esse tipo de comportamento, que é mais agressivo. Mas nada comparado às espécies como a tubuna, por exemplo. O aconselhado é que o manuseio das colmeias seja feito com o uso dos equipamentos e vestimentas apropriadas que são usados normalmente na apicultura. Não é só porque são abelhas sem ferrão e são abelhas mansas que
não devemos utilizar os equipamentos de proteção. E o ninho? Como é o ninho dessas abelhas? Os ninhos da mandaçaia são encontrados em ocos de árvores, onde a entrada possui raios convergentes de barro e o espaço permitido para que somente uma abelha entre por vez, ou seja, é um espaço muito pequeno. Essa espécie possui uma variedade considerável de locais de construção de seus ninhos. Há registro de enxameação entre troncos de árvores de 1 a 3 metros acima da superfície do solo, e também existem casos delas construírem o ninho no solo, nas linhas das formigas, das saúvas e nos ninhos de João de Barro abandonados. E também há relatos delas de construção de ninhos dessas abelhas em postes elétricos. Os ninhos são comumente encontrados em buracos das árvores, e as argilas nas suas construções, e as plantas como a emburana e a quaresmeira são frequentemente usadas para mandaçaia para abrigar seus ninhos. Essas são as árvores que elas têm uma certa preferência para estar construindo seu ninho. O ciclo das mandaçaias, eles são caracterizados por terem colmeias perenes, que geralmente são chefiados por uma única rainha. A média de operárias adultas dentro de uma colmeia é de 300 a 400 indivíduos. Os favos de cria são construídos de formas horizontais ou helicoidais, e as células não ocorrem células real. O invólucro está presente ao redor dos favos e é construído com cerume, e o suporte dos alimentos são ovoides e possuem de 3 a 4 centímetros de altura. Nessa espécie, como em outras melípones, a diferenciação da casta é determinada por fatores genéticos e alimentares, e de 12 a 25% das crias originam novas rainhas. O período completo de desenvolvimento da mandaçaia e das demais melíponas é de aproximadamente 38 dias, sendo 5 dias de desenvolvimento embrionário, que é a fase do ovo. Aí são 15 dias de estágio larval e 18 dias de estágio pulpal. Essa foto representativa é da Apis, porque eu não consegui encontrar a foto que representasse as melíponas, mas é meramente ilustrativa. Como que é a organização dessas melíponas? Elas, assim como todos os apídeos, as melíponas possuem uma sociedade organizada, que é dividida em operárias, zangões e rainha, assim como as outras abelhas. As operárias, elas possuem mandíbulas que são usadas como armas contra ameaças na colmeia, e as operárias exercem funções de faxineiras, sentinelas, coletoras e diversas outras funções. Elas iniciam suas atividades de forrageamento em temperaturas acima de 11 graus Celsius e podem voar até 1,5 km, 1,5 km, para coletar néctar, pólen e resina. Sendo um inseto socialmente desenvolvido, as operárias desempenham várias funções na colmeia, isso de acordo com sua idade. As mais jovens, com a cor mais clara, permanecem sempre na região dos favos de cria aquecendo-os. Já no segundo estágio, elas fazem o
aprovisionamento das células e se ocupam com a construção de novas células. À medida com que vão se desenvolvendo, vão trabalhando na construção de postes de alimentos, na limpeza, trabalhando de guarda e recepção de alimentos. Quando elas chegam no estágio mais avançado, elas se tornam campeiras e têm como trabalho a coleta e transporte do néctar, do pólen, do barro e da resina. O néctar é transportado na vesícula melífera, que é uma espécie de pré-estômago, e o pólen, o barro e a resina são transportados na curbícula. As operárias têm ovários desenvolvidos e muitas vezes podem até fazer postura. Essas posturas podem ser efetuadas antes ou depois da rainha. Geralmente, os ovos que são colocados antes da postura da rainha, eles são ingeridos pela rainha, e os ovos postos depois, eles darão origem aos zangões, sendo esses em menor número dentro da colmeia, e são utilizados somente para a procriação. Eles são parecidos com as operárias, porém um pouco maior e têm um abdômen mais longo. Eles têm a função de fecundação da princesa e muitas vezes eles morrem durante o ato de fecundação. As rainhas são destinadas para desempenhar somente o papel de postura e é alimentada pelas operárias com a mesma alimentação usada para as crias e pelos ovos que são postos pelas próprias operárias antes da postura da rainha, fornecendo a ela uma reserva energética e bem nutritiva. Bom, vou estar falando sobre um pouco da dieta das abelhas da mandaçaia. Como já fala que é uma abelha nativa, então uma das fontes, como ela na natureza, ela vai procurar algumas fontes de alimento no seu habitat. Como ela é encontrada no cerrado na Mata Atlântica, algumas dietas vão ser diversificadas. Vou estar mostrando um pouquinho as plantas que existem. No cerrado aí, o mandioqueiro, que é a Sclephera venosa, uma das principais fontes de alimento. Aça-peixe, vernônia, isso aí é conhecido em algumas regiões. Gabiroba, Batiputá, Orateia expectabilis, o benjoeiro. Na Mata Atlântica aí já aparecem diversas plantas onde que não é conhecida popularmente, que é a Ortúzia urceolata. É difícil encontrar poucas fontes, principalmente de foto, também de nome, porque ela não é conhecida. A Bindens segetum, daí uma das flores de fonte de alimento, também na Mata Atlântica. O guaco, esse é um pouco conhecido, porque eles são utilizados como erva medicinal. Também o chá de bugre, também é utilizado como fonte para os humanos de medicinal, usado na medicina. Mas essas flores elas são utilizadas pela mandaçaia como fonte de alimento. Aí também o tatuiá, que é a caiapônia. Aí essa também não encontrei muitas flores, mas dá para enxergar um pouco. Que ela é bem utilizada e bem conhecida como fonte de medicinal. Na Mata Atlântica é bem diversificado a fonte de alimento. E entre outros também, outras espécies, mas para também... Já o mel, também algumas curiosidades que foi encontrada aqui, o mel, quando é cultivada, quando é um cultivo racional,
quando tem interferência do homem, pode produzir de 3 a 4 litros de mel por temporada. O mel da mandaçaia, da abelha mandaçaia, é um pouco diferente do habitual, do que é das outras abelhas, das outras espécies. Que ele é um pouco mais claro, é um pouco menos viscoso, menos doce e tem um sabor um pouco cítrico, pela diversidade de fonte de alimento, da onde as abelhas têm. As principais ameaças, isso aí é encontrado em qualquer lugar, que o principal é o desmatamento irregular, uso irregular também de agrotóxico, perto de algum enxame. Aí existe essa União Internacional para a Conservação da Natureza e de Espécies, que é um estado de conservação, ou seja, há várias pesquisas para poder saber se aquele animal, se aquela espécie está entrando em extinção. Foi feita uma avaliação em que a mandaçaia não está ameaçada de extinção, por ser uma abelha nativa e abundante no Cerrado e na Mata Atlântica. Em todo o Brasil também, mas em maior volume. Alguns cuidados especiais é que, por ser uma abelha, pela mandaçaia ser resistente e também ter uma facilidade de manejo, por ela não ter agressividade, ela é uma boa opção para iniciantes da meliponicultura. Por ter fácil também manuseio. E aí alguns invasores, que é formigas e os porídeos. Algumas dicas para poder ficar fora, ficar longe das formigas e dos porídeos, é realizar a limpeza interna do enxame, também fiscalizar o meliponário frequentemente. Se as formigas, principalmente as formigas, se já estiverem no interno do enxame, é bom fazer uma captura fora do enxame, fora da caixa, para poder uma atratividade, para poder ser atrativo para as formigas, para poder elas saírem para fora. Algumas características e curiosidades que tem na mandaçaia é principalmente a entrada radial da colmeia, que é feito assim para sinalizar, para ser um sinalizador das campeiras, para poder voltar pro seu local. Também na mandaçaia MQQ, ela é mais resistente ao frio do que a MQA. Isso é um dos fatores mais importantes em relação a qual espécie utilizar numa região. O voo dela pode ser utilizado numa temperatura de 14 graus. E também as características quando o enxame é muito forte, pode apresentar um pouco de agressividade. Mas esse tipo de abelha, a mandaçaia, ela como eu já tinha falado, de facilidade, tem uma facilidade no manejo. Então, quando o enxame for um pouco forte, pode apresentar agressividade, mas é apenas esbarrar na pessoa, esbarrar no que tiver na sua ameaça. E os machos, eu achei interessante que os machos, eles também trabalham, principalmente na desidratação do néctar, mas não significa que a principal função, que é a de fecundação, a principal função dos machos é a fecundação, mas eles também trabalham na desidratação do mel.
E aí, uma curiosidade é que na natureza a produção de mel pode chegar a 2 litros em uma boa florada. Mas daí, com a racionalidade, né, com a intervenção do homem, isso pode aumentar. E é isso, obrigado pela atenção.